pessoas pensam que quando nós nos formamos em direito, estamos aptos para advogar. E após, quando passamos no exame de ordem, aí é que principalmente nossos familiares, amigos, a população em geral, né, tem a certeza, a plena convicção que nós estamos de fato aptos, preparados para advogarmos. De fato, aptos nós estamos. Até mesmo porque nós fomos aprovados no exame de ordem, mas o fato de você ter cursado direito, ter sido aprovado no exame de ordem, de fato não quer dizer que você saiba advogar. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora da UEB. Sou especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas. Gente, isso acontece demais, né? Isso aconteceu comigo. Possivelmente, se você está assistindo esse vídeo, se você clicou nesse vídeo, isso também aconteceu com você. Gente, ao longo do período da graduação, eu fiz alguns estágios, mas em órgãos públicos, tá bom? Eu fiz estágio no JEC e fiz estágio também na Defensoria Pública. E de fato, gente, eu não sabia qual era a dinâmica de um escritório de advocacia. Quando eu abri o meu primeiro escritório de advocacia, eu me vi perdida. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia qual era a função do advogado. Eu não sabia como distribuir as minhas tarefas. Eu me vi perdida. Mas, graças a Deus, até hoje está tudo dando certo, plenamente. Só que essas coisas não são ensinadas na faculdade. Que coisas, Beatriz? Como, por exemplo, fazer uma petição de juntada, peticionar, fazer uma petição inicial, não aquela petição inicial engessada que você tem que fazer para você ser aprovado no exame de ordem ou para você ser aprovado no exame de ordem. Não, eu estou falando uma petição inicial que vai agradar o juiz com a sua argumentação. É disso que eu estou falando. E isso, gente, a faculdade não ensina. A faculdade não ensina o que é fazer uma diligência. O que é você ir no cartório, fazer uma diligência para você pedir algum andamento processual. Isso não é ensinado. A você fazer um atendimento, por exemplo, como que você deve se portar em um atendimento? Para você demonstrar tal conhecimento e fazer com que o advogado contrate você e não o advogado do lado. Porque, por exemplo, gente, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Aqui, no meu andar, tem outros escritórios de advocacia. Então, como que eu vou demonstrar para esse potencial cliente que ele deve me contratar e não contratar qualquer um dos meus colegas? Isso não é ensinado na faculdade de Direito. E eu vejo, gente, que muitas pessoas, quando terminam a graduação de Direito, acabam se decepcionando com a carreira. Por quê? Primeiro que é uma carreira muito glamorizada, né? E quando a gente vai pro dia a dia, a gente vê que a gente passa um monte de perrengue, não tem nada de glamouroso, tá bom? Por quê? Porque no início da carreira, nós temos que fazer todas as funções do escritório de advocacia. Então, nós temos que sermos os advogados, né? Secretário, a gente tem que fazer cafezinho, a gente tem que varrer chão, a gente tem que fazer tudo, tudo. Ao longo da sua carreira, você vai conseguir dinheiro para você contratar um estagiário, contratar uma faxineira, contratar uma secretária, contratar outros advogados, mas isso ao longo da carreira. No início da carreira, não. No início da carreira, você vai fazer absolutamente tudo sozinho. E muitos advogados, quando se deparam com isso, acabam se decepcionando. E essa decepção, gente, é uma decepção para quem montou o seu escritório de advocacia. Mas para outros advogados, nem essa decepção você vai ter. Isso vai acontecer muito antes. Quando você se deparar com o mercado e você, por exemplo, que quer trabalhar para um escritório de terceiro, você verificar que os salários são baixíssimos. Os salários são extremamente baixos. Então, quando os advogados eles se deparam com os salários, gente, aí a coisa muda de fato, acaba mudando de figura, não é mesmo? Vem uma decepção muito forte. E principalmente aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de experiência. Porque o que é normal você pensar? Olha só, eu não tenho nenhum tipo de experiência na advocacia. O que eu devo fazer para iniciar a minha carreira? Eu começar em um escritório de terceiro para aprender a advogar. E esse é um erro que muitos advogados cometem.
achando que assim irão aprender a advogar. E, gente, não irão aprender a advogar não, tá bom? Porque olha só, se você não tem experiência nenhuma, eu vou falar para vocês como dona de escritórios de advocacia. Se você não tem experiência alguma, eu, em hipótese alguma, vou colocar você em outra função, a não ser você fazer peticionamento, tá? E você vai utilizar o meu modelo de petições, o meu acervo de modelo. E antes de distribuir a ação, se for uma ação complexa, eu ainda vou revisar para ver se de fato, mesmo utilizando o meu modelo, você fez corretamente, tá bom? Então, não vá se iludindo achando que, eu vou aqui iniciar um escritório de terceiro, porque eu vou aprender a prospectar cliente, eu vou aprender a fazer atendimento ao cliente, eu vou aprender a buscar a melhor jurisprudência, eu vou aprender a fazer audiência. Não, você vai ficar em uma única função. Porque como você está iniciando, o advogado não vai confiar em você, ok? Não vai confiar, tá? E Beatriz, como que você fez lá no início da sua carreira? Porque você também iniciou sem experiência. Gente, eu iniciei sem experiência, mas eu iniciei na advocacia autônoma, ok? Eu não dependi de terceiros para iniciar a minha carreira. E, gente, você iniciar de forma autônoma, isso depende de vários fatores, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu iniciei, e até hoje, eu sou uma mulher solteira, ok? Não tenho filhos, não sou casada, tá? Então, é diferente de, por exemplo, tentar aconselhar uma mulher que é casada e tem filhos, que é outra história, é outra situação. Então, se você tem filhos, por exemplo, se você tem filhos e você é mãe solo, você vai ter que alimentar os seus filhos. Então, você não vai ter tanto espaço, né, para sonhos imediatistas como, por exemplo, eu tive. Estou passando o que é realidade para vocês. Entende? Então, possivelmente, você vai ter que iniciar um diretório de terceiro, você vai ter que, de alguma forma, trabalhar mais do que eu trabalhei, por exemplo. Entende? Você vai ter que ver meios para você conseguir sair daquele escritório de terceiro, ganhar aquele salário baixo, e você conseguir ir para a advocacia autônoma e, posteriormente, montar o seu próprio escritório de advocacia. Tá? Eu sempre tento passar a realidade para vocês, porque todos os tipos de advogados, de bacharéis em direito, estudantes de direito, assistem os meus vídeos. E muitos de vocês têm histórias muito parecidas com a minha, mas outros têm histórias completamente diferentes da minha, entende? Mas é muito importante que você veja qual o melhor caminho seguir e não prosseguir advogando para terceiro, tá bom? Empreender, é muito importante empreender na advocacia. E o fato de você ter finalizado a sua graduação em Direito sem saber advogar, porque foi assim que eu finalizei também, gente. Eu não sabia advogar. Por quê? O fato de você ter graduado em Direito, de você ter passado o exame, no exame de ordem, não quer dizer que você saiba advogar, tá bom? Eu sei que as pessoas vão menosprezar você de várias maneiras, falando, ué, mas você é advogado, como que você não sabe fazer isso? Ou às vezes você nem vai dizer que você não sabe. Quando uma pessoa te perguntar, você não vai saber responder. E você mesmo com você, o seu ego vai dizer pra você, você não sabe fazer isso. Busque outra coisa. Só que, gente, tudo nessa vida nós aprendemos, tá bom? Então é muito importante que você saiba que o fato de você ter concluído a graduação, de você ter passado no exame de ordem, não quer dizer que você saiba advogar. Quer dizer que agora, a partir desse momento, você tem que aprender a advogar. E qualquer coisa, qualquer um ser humano consegue aprender qualquer coisa, tá bom? E você não é diferente de mim. Se eu conseguir aprender, obviamente você também vai conseguir aprender a advogar. Aprender a advogar na prática, tá bom? Que é o mais importante. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal. Não deixem de me seguir lá no Instagram, gente, que é o @advbeatriz. Por que, Beatriz? Porque no Instagram eu compartilho a minha vida diária com vocês na advocacia. Então vai ter coisas, vai ter dicas que eu vou passar ali no meu Instagram. Dicas que às vezes são coisas muito simples para mim, mas para você vai ser crucial pro seu processo.